em Gênesis. Eu vou colocar ali no telão. Gênesis, capítulo 13, dos versos 1 a 18. Você pode acompanhar a leitura. Se você não trouxe a Bíblia, está ali no telão. Assim está escrito. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos agora, Deus, que o Senhor manifeste a tua vontade através das escrituras sagradas que o Senhor deixou para nós. Venha, Deus, falar conosco, assim te pedimos. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor queira falar. Te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a ti, Senhor meu, Deus meu, rocha minha e Redentor meu. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim eu oro, assim eu peço e assim eu agradeço, porque somente o Senhor reina, somente o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Muito obrigado, Deus. Te louvamos.
Amém. Gostaria de colocar aqui a imagem, mas eu não estou achando a imagem que eu coloquei mais cedo para vocês. Mas a imagem é a seguinte: ela fala das nossas escolhas. Será que todas as escolhas que fizemos esse ano, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas foram pautadas na vontade de Deus, elas foram guiadas pela vontade de Deus, elas foram guiadas pelas Escrituras Sagradas, pelos princípios de Deus, pelos preceitos de Deus para as nossas vidas? Irmãos, as escolhas vão estar sempre diante de nós. Teremos sempre que tomar decisões. Mas a pergunta que fica é essa: sobre qual base, sobre qual fundamento eu tenho tomado as minhas decisões? Eu tenho feito as minhas escolhas? O ano já está acabando. Hoje eu estava pensando, na época que eu trabalhava no comércio, eu fui almoçar ali na casa da minha cunhada, estava vindo pela Brasil, e tinha uma turma lavando uma loja muito grande ali no Brasil. E eu estava lembrando, quando eu trabalhava no comércio, todo final de ano, a gente passava um domingo à tarde lavando a loja. Lavando, organizando e deixando ela pronta para começar a correria de final de ano. Toda limpa, toda lustrada, toda decorada, arrumadinha para começar o período de Natal. E ali naquele momento, antes de chegar nesse momento, a gente fazia o balanço. Fazia o balanço para ajustar o estoque, para ver se estava tudo certinho, para que a gente entrasse naquela nova etapa, com tudo certo. E quando a gente chega num período de dezembro, será que nós podemos olhar para todo o ano que se foi e o quanto passou rápido esse ano? O quanto passou rápido? Olhar para janeiro, olhar para fevereiro, olhar para todo esse ano e responder a seguinte pergunta: será que eu fui alegre? Será que eu fui bem-sucedido em todas as escolhas que eu fiz esse ano? Em quais das escolhas que eu fiz, eu tive como base os preceitos de Deus? Meus irmãos, porque é muito fácil ouvir o nosso coração. E a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. E muito corrupto. E todas as vezes que nós viermos tomar decisões, fazer as nossas escolhas, baseado apenas no nosso sentimento, apenas no nosso coração, apenas naquilo que estamos sentindo em relação a alguma coisa, nós tomaremos decisões erradas. Nós escolheremos erradamente. Porque nós vamos estar tomando decisões, nós vamos estar escolhendo segundo a nossa própria medida. Aquilo que eu penso. E quantas coisas aconteceram em nossas vidas durante todo esse ano? Coisas desagradáveis, ruins, situações ruins, por tomarmos decisões, por escolhermos desconsiderando os preceitos de Deus, apenas ouvindo o nosso coração, por ira, por raiva, por contrariedade, por desânimo, por falta de motivação. Quais são os motivos? Quais foram os motivos das suas escolhas? Talvez ganância. Quais foram os motivos das suas escolhas? Será que nós podemos olhar para trás e fazer um balanço e falar: olha, realmente agi errado em muitas das minhas decisões, mas é hora de olhar para trás, pedir perdão a Deus, falar: Senhor, quero consertar.
Senhor, a partir de agora, quero tomar as minhas decisões, eu quero escolher segundo os seus preceitos e não segundo os meus próprios valores. Totalmente o contrário do que o mundo tenta pregar. Totalmente contrário do que o mundo fala aí fora. Que você é dono da sua vida. Você é dono das suas escolhas. Você é dono das suas decisões. Você é o centro. Você pode. E a palavra de Deus vem e fala, olha, se você de fato pensar dessa maneira, se você de fato agir dessa maneira, tomar decisões sobre esses princípios errados, você não vai ser próspero, bem-sucedido nas suas escolhas, nas suas decisões, porque muito bem sabemos que a palavra diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado, feliz, próspero não é o homem que se assenta no caminho na mesa dos escarnecedores. Mas feliz, bem-aventurado, próspero é o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nos preceitos de Deus, nas escrituras sagradas, naquilo que Deus tem para mim e para você, na sua vontade que é boa e agradável e perfeita, porque esse homem que tem o seu prazer, faz as suas decisões, faz as suas escolhas, segundo os preceitos de Deus, esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. Não é o pastor Camilo que está te dizendo isso aqui. É a palavra de Deus. Enquanto das suas escolhas, enquanto das suas decisões nesse ano de 2019 que está acabando, você foi próspero, você foi feliz, você foi bem-sucedido. Você pode fazer esse balanço. Sejam escolhas profissionais, sejam escolhas familiares, sejam escolhas pessoais, sejam qualquer uma delas. Em quantas delas você foi feliz? E se você chegar numa conclusão de que na maioria delas, ou de que em 60%, 50%, 40%, 30%, você não foi feliz, você não foi próspero, a única conclusão que nós devemos chegar é que tomamos as nossas decisões, fizemos as nossas escolhas, baseados no nosso próprio eu, no nosso próprio ego, escutando a vaidade do nosso coração. É muito simples, irmãos, tomar decisões segundo os ditames do nosso ego. Porque fazemos de pronto, não é assim? Se alguém me ofende, eu tomo a decisão de me afastar. Se alguma coisa me contraria, eu tomo a decisão de me afastar. Ou de enfrentar com o mesmo que poder com que eu fui ferido, eu quero ferir também. É sempre assim. Quando nós tomamos as nossas decisões, as nossas escolhas com base no ego. E ao olhar para esse texto lido, de Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, verso de 1 a 18, esse texto nos fala de dois homens, Abrão e de Ló. Esse texto fala também de uma decisão. Fala de uma consequência tomada erradamente, de uma escolha feita erradamente. Todos nós conhecemos a história de Abrão e todos nós conhecemos a história de Ló. Abrão era o homem no qual Deus falou, olha, sai da tua tenda, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A palavra de Deus diz que Ló saiu daquela terra e consigo levou também o seu sobrinho, Ló, que para ele era como um filho. E eles foram para uma determinada região. Naquela determinada região,
houve fome e eles foram para o Egito. Chegando no Egito, Ló virou para sua mulher Sarai e falou: olha, você é muito linda, você é muito formosa, então você vai falar que é minha irmã, para se caso os homens querer você para eles, não venham me matar, te cobiçar, não venham me matar para ficar com você. E assim foi feito. E a Bíblia conta que Faraó levou Sarai para dentro da sua casa para fazer parte ali do seu hall de mulheres, do seu harém de mulheres. E diz que a ira de Deus caiu sobre eles. E ele chegou à conclusão de que Abrão tinha mentido. Chamou Abrão: como mentistes para mim? Ela é tua esposa. E agora a ira de Deus está sobre nós. Toma tua esposa, vai-te embora. Leva tudo que tens. Ainda deu bois, gados para eles. E ele voltou. Voltou ali para a terra. Voltou para a terra de Canaã, do Egito para a terra de Canaã. E a palavra diz que no meio do caminho, houve uma contenda, houve uma briga. Houve de fato um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Porque a terra era pequena e os bens eram muitos. Eram muitos gados, eram muitas criações que Ló tinha e eram muitas criações que Abraão tinha. E os pastores brigaram. E isso chegou ao ouvido de Abraão. E Abraão chamou o seu sobrinho e teve que tomar uma decisão. Abraão virou para o seu sobrinho e deu para ele o direito de escolher. Deu para ele a primazia de escolher primeiro. Ele anulou a sua vaidade, o seu ego, por ser tio, o seu direito de ser mais velho, de estar como pai, e ter direito de escolher uma terra melhor. Mas ele virou para o seu sobrinho e falou: olha, Ló, olhe para a sua direita e olhe para a tua esquerda. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Não haja entre mim e ti contenda. Não haja entre mim e ti brigas, dissoluções, porque somos parentes chegados. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão, bem regadas, verdejantes, e ele foi e escolheu as campinas do Jordão. E a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas pelas campinas do Jordão até chegar à porta de Sodoma, da cidade de Sodoma e Gomorra. Muito bem sabemos como terminou a história de Ló, como foi conduzida a história de Ló. Mas nessa noite, eu quero deixar claro para vocês, irmãos, o que o texto bíblico que lemos quer nos mostrar. Porque esse texto aqui que nós lemos evidencia para nós três critérios. Três critérios no qual nós não podemos levar em consideração em fazer as nossas escolhas, em tomar as nossas decisões. Primeiro critério, irmãos. Primeiro critério que o texto nos dá. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. Ele levantou os seus olhos, ele viu as campinas verdejantes do Jordão. Ele viu que a campina era bem regada. Quando nós vamos, a palavra de Deus nos fala que a soberba da vida é a concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos querem, almejam,
é tentado pelo mundo. Olha que interessante que está lá em João. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que João está falando? Que nós somos enganados por aquilo que vimos, por aquilo que percebemos, ou por aquilo que enxergamos. Que muitas vezes aquilo que nós enxergamos como bom, como aparentemente bom, como perfeito, muitas vezes é algo que vai nos levar ao tropeço. Não foi o caso? Tentou Eva com o fruto. O que a Eva viu? Que aparentemente o fruto era agradável aos seus olhos. Eu quero abrir aqui para vocês notarem. Abrem suas Bíblias em Gênesis. Gênesis. Abre para mim nos textos que eu falar, que eu acho melhor você fazer daí, porque eu quero... Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Alguém que abriu, lê em alta voz. Viu a mulher que a árvore, que aquele fruto era o quê? Bom para se comer e agradável aos seus olhos. Então, Eva olhou e percebeu, viu que era agradável. E qual foi a consequência desse fruto agradável? A queda da humanidade. O pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou a morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem passou a ser o quê? Pecador. A terra passou a ter abrolhos, espinhos. Todo homem passou a ser corrompido pelo mal que escolheu. Porque ele olhou para o fruto e viu que era agradável, que era bom. Mas aquilo corrompeu. E todas as escolhas desse homem agora estão corrompidas pelo mal. E eu pergunto para você, que aqui está essa noite, será que todas as decisões que você vier a tomar, todas as escolhas que você vier a fazer, sem consultar os preceitos de Deus, sem for com base nos preceitos de Deus, serão decisões ou escolhas puras? Serão escolhas boas, decisões boas para a sua vida? Ao olharmos para esse texto de Eva, vimos que não, porque nós fomos corrompidos pelo mal. Não tem como fazermos boas escolhas se somos totalmente corrompidos pelo mal. Não tem como você fazer boas escolhas apenas olhando e achando que aquilo ali vai ser bom para você. Eu fui pastor de jovens, todos sabem disso, durante 5 anos. E quantas menininhas, jovenzinhas, eu vi sofrer num relacionamento por fazer escolhas de namorado apenas pela aparência. Apenas pela aparência. Todos bem sabem aqui, e o texto fala, lá em Mateus 6, verso 22, abre sua Bíblia em Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, 22 e 23, Jesus falando. Lê para nós, quem abriu.
A lâmpada dos olhos, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Espera aí. Então, meus olhos podem ser bons? Eu posso, então, ter uma luz sobre mim, sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas, apenas tendo um olhar bom? Mas como eu posso ter um olhar bom se o meu corpo foi corrompido pela escolha lá no Éden, se o meu corpo foi corrompido pelo mal, pela queda? E a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, eu estou corrompido pelo pecado. A gente não pode esquecer, e eu fiz uma série de sermões aqui, nesse período, nesses últimos meses, falando sobre o Sermão do Monte. E esse texto está inserido sobre o Sermão do Monte. E esse texto, Jesus está falando para seus discípulos. E que os seus discípulos, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que se entregam ao seu mestre verdadeiramente, esses andam na luz, assim como o seu mestre está na luz. E pela ação do mestre, pelo amor do mestre, e pelo para a maravilhosa luz, e passa de fato a ser bom, não por causa de si próprio, mas por causa do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. A segunda evidência que esse texto nos traz em fazer as nossas escolhas, aos critérios que devemos tomar para escolhermos, fazermos boas escolhas, tomarmos boas decisões. Além de não tomar as decisões pela ganância, pela simples fato de olharmos e achar que aquilo ali é bom aos nossos olhos, e se meu coração está agradando, se os meus olhos estão agradando, eu vou escolher. Segundo critério que esse texto nos traz é que não devemos escolher baseado em vantagens. Não foi isso que Ló fez? Ele estava passando por um problema. Ló e Abrão estavam passando por um problema. A terra não podia sustentar a criação deles. O pasto não era suficiente para os seus gados. A água não era suficiente para os seus gados. Agora Ló e Abrão têm que tomar uma decisão. Abrão, ele se nega ao seu direito de tomar a decisão primeiro. E olha para o seu sobrinho e fala: olha, meu sobrinho, escolhe. E Ló, olhando para as campinas do Jordão, ele vê que o quê? As campinas eram verdejantes, tinha muito pasto, ia dar o quê? Muito lucro. Tinha água, sua criação estaria bem. A sua criação iria o quê? Multiplicar, porque tinha comida de sobra, tinha água de sobra. Que ali não haveria prejuízo. Não teria prejuízo nenhum. Amada igreja, esse segundo critério, ele vem ao encontro do nosso coração, quando nós falamos em fazer um balanço do ano, de tudo que nós passamos na vida. E ao falar de decisões, e ao falar de escolhas, quantas decisões nossas e quantas escolhas não foram feitas apenas por critérios vantajosos, apenas por critérios financeiros. Quantas decisões tomamos apenas por achar que aquela decisão faria bem para o nosso bolso, ou faria bem para a nossa conta bancária, desconsiderando muitas coisas, como a nossa família, a nossa vida em comunidade, nosso congregar na igreja. Quantas vezes eu já vi isso no meu pastorado? Já vi isso. Da gente orar por um irmão que está desempregado. Orar para que Deus lhe dê um bom emprego e que ele venha
conseguir trabalhar e venha conseguir sustentar sua família. E esse irmão consegue um emprego. E de repente, ele se vê totalmente envolvido com esse emprego que esquece o reino de Deus. Ele prioriza tanto o trabalho que não vai mais aos cultos, que não frequenta mais um grupo familiar, que não congrega mais. E a desculpa é sempre: não, eu trabalhei demais, eu estou cansado, levantei muito cedo, dormi muito tarde, amanhã eu tenho que estar cedo no trabalho, estou cansado, não tenho ânimo para ouvir uma palavra, uma pregação, não tenho ânimo para estar sentado na igreja. O quanto das nossas decisões que foram baseadas em critérios financeiros tem atrapalhado a nossa vida com Deus, o nosso congregar, a nossa responsabilidade cristã de fazer parte de um corpo de Cristo e ser um agente positivo no desenvolvimento desse corpo do reino de Deus, não somente com os nossos dons e talentos, mas também com as nossas contribuições. Às vezes, quando a gente ouve aquele texto, seja fiel no pouco, porque sobre o muito te colocarei. Eu lembro de um evangelista, um senhor de idade, seu Elvésio, aprendi muito com ele. Ele tinha Parkinson, e eu tomava conta de uma congregação no bairro Paraíso com ele. E eu aprendi muito com aquele senhor. E ele, uma vez, ele conta uma história que ele tomava conta aquela creche de crianças que tinha lá em Rubiataba. O Racém deve conhecer muito bem, porque ele pastoreou a igreja de Rubiataba, e o orfanato de Rubiataba era da primeira igreja presbiteriana de Rubiataba. E ele administrava aquele orfanato, e ele precisava trazer umas crianças em Goiânia para fazer uns exames. E essas crianças, ele colocou essas crianças na Kombi e veio. E orou no caminho: Senhor, eu só tenho esse tanque de combustível. Ajude com que eu chegue em Goiânia, essas crianças sejam atendidas e faz um milagre em nossas vidas. E ele disse que veio, passou por Nerópolis, a Kombi começou a ratear, e ele viu que a Kombi estava acabando o combustível pela quilometragem, mas era uma Kombi velha, não tinha marcador ali, não funcionava, e ele disse que orou e pediu: Deus, me ajude a chegar ao meu destino. Diz que naquele momento a Kombi parou de ratear e ele conseguiu chegar até o destino com aquelas crianças para serem consultadas, para serem atendidas. E quando ele chegou lá nesse médico da igreja, eu acho que era um irmão da igreja de Campinas, da igreja presbiteriana de Campinas, esse irmão atendeu muito bem, deu lanche para eles, ainda deu uma oferta para que ele voltasse para Rubiataba com as crianças, tomasse lanche e fizesse uma viagem de volta para o orfanato. E uma coisa que ele sempre falou para mim, se houvesse, e na época ele trabalhava na Associação Educativa Evangélica, ele era um senhorzinho que ficava na parte de odontologia tirando xerox para os alunos ali, entregando alguma coisa para os professores. E ele falou: eu sempre fui desafiado em minhas contribuições. Sempre fui desafiado em minhas contribuições. E uma coisa que eu percebi, que nas tentações de que quando eu ganhasse muito, ou quando eu estava ganhando muito, eu não viesse ser mesquinho para com Deus, e achar que Deus era demais, aquele dízimo, aquela contribuição. E eu sempre tive uma convicção de algo no meu coração, que eu nunca vou deixar de dizimar o que eu ganho, para que Deus não torne os meus ganhos de acordo com aquilo que eu contribuo. Esse irmão, para mim, como eu falei para vocês aqui, ele foi um exemplo para mim, seu Elvésio. Um exemplo.
Inclusive, a filha dele, a Dalila de Cássia, trabalha com a Ilana, ali no Cicobi. Um irmão muito abençoado, um evangelista muito abençoado, que eu aprendi muito com ele. E ao olharmos esse critério que nós não devemos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões, achando que vamos ter lucros ou prejuízos, isso não fez bem para Ló. E não fez bem para ninguém que tomou critérios, teve esse critério para tomar as suas decisões. Não fez bem. Se você olhar ao longo da história, se você olhar os personagens bíblicos, se você olhar para a vida de Ló, que escolheu as campinas verdejantes, bem regadas pelo Jordão, e aonde ele foi parar? Aonde ele foi parar? A Bíblia diz que ele se tornou um morador de Sodoma. E quais foram as consequências dessa escolha de Ló? Ao escolher com o critério do ganho, com o critério da vantagem, ou com o critério da perda, do prejuízo. Eu creio que se você for perceber, alguns comentaristas diz isso, inclusive Kistemark, que Abraão ficou com a pior parte. Que Abraão ficou com a pior parte. Mas Deus o sustentou. Deus fez milagres na vida de Abraão. Milagres na vida de Abraão. A Bíblia diz que os bens dele se multiplicou tanto. Irmãos, eu não estou pregando aqui teoria da prosperidade, de forma alguma. Estou falando de escolhas e decisões que devem ser baseadas em princípios bíblicos. Que quando reis invadiram Sodoma e levou Ló cativos, sua família cativa, Abraão escolheu 300 homens de sua própria casa para guerrear contra esses 3 reis, para salvar o seu sobrinho, Ló, e tudo aquilo que ele tinha. 300 homens de dentro da sua casa, da sua confiança, venceu aquela guerra, resgatou aquele povo. E quando os reis que foram vencidos chegaram em Abraão e falaram: olha, fica com tudo, com todos os despojos, entrega apenas as pessoas para nós, entrega apenas as pessoas. Abraão falou o que para ele? Não quero nada que é seu. Não quero nada que é seu. Fica tudo que é seu. Apenas dê a parte que os meus homens comeram. O que Ló está falando? Aquilo que Deus tem me dado, aquilo que Deus tem me provido, tem sido suficiente. Aquilo que Deus tem me dado tem sido suficiente. Será que nós podemos falar a mesma coisa? Será que nós podemos dar a mesma coisa? Não somente com as nossas atitudes, tendo fé, confiança em Deus, de que tudo aquilo que Deus tem te dado tem sido suficiente. De tudo aquilo que Deus tem te dado tem sido suficiente. Que Deus não permitirá que você venha passar dificuldade. Que Deus não venha permitir que nada venha lhe faltar. Porque você não confia em você mesmo, você não confia no teu braço, você não confia na sua esperteza, você não confia no seu emprego, na estabilidade que você tem no seu emprego. Você não confia no dinheiro que você tem na sua conta bancária, você não confia em reis, políticos, mas você confia no Deus que fez os céus, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que te deu tudo que você tem. Porque quando viemos a esse mundo, viemos nus. Não tínhamos nada. E Deus te deu tudo. Último critério, pela qual não podemos fazer escolhas. Não podemos fazer escolhas baseados no que vemos. Apenas pela aparência. Não podemos fazer escolhas apenas por aquilo que eu vou ganhar ou vou perder, prejuízos e ganhos. Mas também não posso fazer as minhas escolhas
Não posso tomar as minhas decisões sem analisar, sem considerar as consequências. Quais foram as consequências das escolhas de Ló? Se você ler a história da vida de Ló, primeiro, Ló perdeu os seus genros, porque se negaram a ouvir. Um homem que se sentava à porta de uma cidade para julgar a causa daquela cidade, não tinha o respeito dos seus próprios genros. Porque quando ele chegou nos seus genros, falou: olha, pegam tudo que vocês têm e vamos sair dessa cidade, porque o Senhor vai destruir essa cidade. A Bíblia diz que aqueles homens riram na cara de Ló e não quiseram deixar aquela cidade. A Bíblia diz que por Jó se demorar tanto a sair, que os anjos pegaram ele e seus filhos, as suas filhas e sua esposa pela mão e saíram às pressas da cidade. E que no meio do caminho a sua mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Tem uma estrada que vai para o Mar Morto, que tem uma rocha que foi esculpida pelo vento, que tem mais ou menos uma silhueta de uma mulher. E se você for lá, eles chamam aquela estátua como mulher de Ló. Não porque de fato aquela é a mulher de Ló, mas que aquela rocha esculpida, que pelo vento, que tem a silhueta de uma mulher, faz aquele povo lembrar da história de Ló, da mulher de Ló. Ló perdeu o seu genro, Ló perdeu a sua mulher, Ló perdeu a sua casa, Ló perdeu os seus amigos ou seus vizinhos, porque a cidade que ele escolheu para morar, que era Zoar, o rejeitou e ele se sentiu ameaçado pelos seus vizinhos, que ele teve que ir para uma caverna, somente ele e as suas filhas. E Ló perdeu as suas filhas, porque elas embebedaram o seu próprio pai para ter relações sexuais com o pai e engravidar dele. O que sobrou para Ló? Apenas a amargura, apenas os problemas, os resultados de seus critérios errados em suas escolhas e suas decisões. Amada igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se você tem tomado suas decisões, se você tem feito as suas escolhas precipitadamente, sobre efeito de emoção, sobre o calor das emoções, se você tem tomado as suas decisões, feito as suas escolhas, segundo os seus próprios critérios de julgamento, seu próprio juízo antecipado das coisas, de ver as coisas de um jeito e achar que aquilo é daquele jeito e pronto, acabou e toma a sua decisão, pare agora, pare já. E se você está sofrendo consequências de decisões erradas, escolhas erradas que você fez no passado, essa é a oportunidade que Deus está te dando de você olhar para suas escolhas e suas decisões e ver realmente que você tomou decisões erradas. Se arrepender. Lembra de onde caíste. Se arrepende. Volta. Não continue praticando os mesmos erros. Não continue na mesma ignorância. Não continue no mesmo caminho errado. Conversão é mudar de direção. Conversão é arrepender e voltar atrás, mudar de direção. E nesta noite Deus fala para você. Pare de colher os frutos amargos e penosos das escolhas erradas que você fez, sem considerar os preceitos de Deus. Apenas pela vaidade do seu ego, pelas aparências que o seu coração te enganou, pela vantagem, pelo prejuízo ganho, ou pela sua vaidade, sem considerar as consequências emocionais, familiares, que essas decisões, as suas escolhas acarretariam.
Peça para Deus, Deus me perdoe por desconsiderar os princípios, os seus preceitos que são maravilhosos para mim. Eu quero voltar atrás. Se as minhas atitudes, que hoje eu estou ainda nela, foram atitudes tomadas por não concordar com certas coisas que eu achava, que eu pensava, meus próprios preceitos, valores e princípios que eu achava, me perdoe, Deus. Quero voltar atrás. Quero tomar as minhas decisões segundo os teus preceitos, porque eu quero ser esse homem bem-aventurado. Quero ser esse homem bem-aventurado. E quando nós falamos de bem-aventuranças, nós não somos bem-aventurados somente porque nós fazemos boas escolhas, pautadas nos preceitos bíblicos. Porque senão seria uma receita muito fácil. Vou tomar uma decisão, vou fazer uma escolha. Pastor, já vivi isso demais aqui no gabinete e no telefone. Eu não vou falar que igreja que era e nem que tempo que era, mas tinha uma irmã que até mesmo para comprar uma marca de café diferente, ela me ligava. Pastor, eu estou aqui no mercado, em frente à gôndola do café, eu não sei se eu compro café do sítio, rancheiro ou anapolino. O que o senhor acha, pastor? Irmãos, era o tempo todo assim. Lógico que eu estou banalizando, mas era para tudo. Porque era muito fácil. Peraí, o pastor entende dos preceitos bíblicos. Pastor, e aí? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero tomar uma decisão segundo os preceitos para me ser feliz, ser próspero, ser bem-sucedido. Seria fácil demais, seria. Sem um comprometimento com essa palavra. Sem um comprometimento com Deus. Seria muito fácil. Sabe o que isso nos traz, irmãos? Que a maior decisão, a maior escolha, não partiu de mim, não partiu de você. A maior escolha partiu de um Deus soberano, que não precisava de mim, não precisava de você. Mas Ele me escolheu te amar, e escolheu me amar, e te amar. Não porque eu era bonzinho, mas porque eu estava corrompido pelo mal que habita em mim. Porque eu não sabia fazer boas escolhas de fato. Porque eu não sabia lidar com o meu coração. Porque de fato eu não conseguia viver nos caminhos corretos. Porque quando eu ouço uma pregação dessa, meu Deus, o quanto está distante de mim. Porque a nossa vontade, o nosso ímpeto é andar segundo os nossos próprios ditames, as nossas próprias paixões, nossas próprias compulsividades. Porque é muito fácil dar desculpa. Errar é humano. Eu sou humano. Mas quando nós olhamos para o autor da vida, quando nós olhamos para o amor de Deus e reconhecemos um Deus todo-poderoso, todo-soberano, que resolveu, num estado de humilhação, nascer na pessoa de um filho, de uma criança, ficar numa manjedoura, num estábulo, porque não tinha lugar na cidade para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A passar tudo o que ele passou, a família ter que fugir para o Egito porque estava sendo perseguido pelo imperador romano. Depois voltar, ser rejeitado pelos seus, ser perseguido, morto, crucificado, porque escolheu te amar. Escolheu te amar. Tomou a decisão de te amar, te salvar de você mesmo. Me salvar de mim mesmo. E quando esse Jesus, Filho de Deus, foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: eu estou indo para o meu Pai,
mas deixarei para vocês o Consolador. E sereis revestidos de poder. Sereis revestidos de poder. Jesus foi, mas não nos deixou sozinhos. Porque na pessoa do Espírito Santo, Ele comunica esse amor de Deus em nós. Ele dá garantia, é o penhor dessa salvação em nós. Agora nós não temos desculpa mais. Eu não consigo, eu sou humano. Porque o Espírito Santo persevera em mim e persevera em você, para que você faça o que é certo, para que você tome as escolhas corretas, não segundo o seu próprio coração, mas segundo a palavra de Deus. Escute a voz de Deus, escute a voz do Espírito Santo. Se entregue totalmente a Cristo e deixe Ele ser o seu Senhor. Não seja mais senhor da tua vida, senhora do seu destino. Tem até uma novela, né? Senhora do destino. Não seja mais senhor do seu destino e senhora do seu destino. Mas que Deus seja Deus na sua vida. Pai querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado a Deus por essa mensagem que falou aos nossos corações. Eu não queria terminar essa mensagem, ó Deus, com meros avisos. Eu não queria terminar essa mensagem dando avisos aqui na igreja, mas eu queria terminar essa mensagem com esta oração. Com esta oração, ó Pai. Ó Senhor Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus bondoso. Por isso, ó Deus, nesse exato momento, te peço que nós venhamos ser esta noite honestos conosco mesmo. Venhamos olhar para nós e admitir que muitas das nossas escolhas e decisões foram feitas de formas erradas, apenas ouvindo o nosso coração vaidoso, que nos levou a escolher e tomar decisões apenas por aquilo que estávamos vendo, por aparências, pela lei do ganho e do prejuízo, ou sem considerar as consequências emocionais e familiares. Quantas pessoas não perderam suas famílias? Quantos cônjuges não perderam o seu esposo, a sua esposa, por tomar decisões sem considerar a sua família? Quantas igrejas têm sido prejudicadas por decisões feitas sem critérios bíblicos? Pai, se eu tivesse que ser honesto aqui essa noite, e me comparar com um desses homens, Abraão e Ló, quem eu seria? Durante todo esse ano de 2009, será que eu agi mais como Ló? Ou será que eu agi mais como Abraão? Ó Deus, o Senhor é o Deus que conhece os nossos corações. E sabe, ó Pai, o quanto nós precisamos do Teu Espírito Santo, agindo em nós, confirmando em nós, trabalhando em nós a salvação, para que nós venhamos trilhar o caminho da bem-aventurança. Esse caminho da salvação que nos encontrou e nos fazer, de fato, sal e luz nesse mundo. Não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que somos. Por isso, ó Deus, me ajude, nos ajude, a partir desta palavra dessa noite, disso que o Senhor falou para nós essa noite, a tomar as nossas decisões, a fazer as nossas escolhas, como os discípulos de Jesus Cristo, como aquele ou aquela que foi salvo na cruz do Calvário, e que na qual habita ricamente em nós o Teu Espírito Santo. E que entendemos que morremos para nós mesmos, para nascer para Ti.
E importa que o Senhor cresça e nós venhamos nos diminuir. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes agimos para diminuir o Senhor, se assim é possível. Que não é possível. Mas achamos que é. Para que nós venhamos crescer. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que cuida, que zela por nós. Nos ajude a trilhar nesse caminho, Pai. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, receba a bênção. Vamos terminar com um tríplice amém, né, Marcos? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, santas consolações do Espírito Santo, possam ser sobre as suas escolhas, suas decisões, sobre a tua vida, tua casa e tua família, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.